esse negócio aí de ROI, ROA, ROA, o que é? Como que compõe uma renda diferente do bancário com a renda de uma AI? Vou explicar e talvez eu até vou fazer um link com um outro ponto que eu acho que é interessante comentar, que talvez eu esteja queimando alguma pauta, e se eu estiver queimando, você me avisa. Cara, aqui é bate-papo, a gente nunca tem pauta. Deixei hoje alguns modo pontos, dizer, sim, porque assim, atenção. a galera vai perguntar pra caramba. Perfeito. Fala, Lucas, você vai ter corte pra caramba, bicho. Prepara aí. Vamos lá. Cara, independente do escritório que você for conversar, da corretora que você for conversar, do escritório ABC, os escritórios eles recebem baseado no ROA, tá? O ROA nada mais é do que, cara, o percentual da tua carteira que vai virar a tua receita, tá? Então, qualquer escritório que você for conversar hoje, se você perguntar qual é o ROA do escritório, a pessoa que vai falar com você vai saber. Porque é aquilo que gera a receita. Uhum. Então, assim, o ROA não é um número quadrado para todos os escritórios, não é o mesmo para todo mundo. Se você pega um escritório que tem um perfil mais conservador, ou que está mais locado em fundos de investimento, por exemplo, o ROA dele vai ser muito menor, porque são ativos mais seguros, enfim, são ativos que pagam menos para o escritório. Se você conversar com outro escritório que o ROA é muito alto, você pode ter certeza que é um escritório que está mais focado em renda variável, porque eventualmente tem giro de carteira, tem corretagem, enfim. A minha opinião, Lucas, eu acredito que não seja saudável nem tanto ao sol, nem tanto à terra. Legal. Então, vou te dar um exemplo falando um pouco de número para depois a gente tentar traduzir isso. Se pegar um escritório que o ROA no ano é 0,2%, por exemplo, é um escritório que está muito mais locado num perfil conservador, tem um risco menor, então, ou seja, remunera menos. Em contraparte, se você está com um escritório que tem um ROA de 1,5% ao ano, né, que é muito maior, quase 8 vezes ali mais, é um escritório que eventualmente esteja alocado num perfil um pouco mais de risco. Tá? E, de novo, nenhum está certo, nenhum está errado. Né? Tem o perfil do cliente do escritório. Mas o ideal é que você esteja num ROA mediano, porque isso mostra que você faz um bom atendimento. Tanto para aquele senhor da poupança que é extremamente conservador e não quer correr risco na altura da vida dele. E também não é todo mundo do teu escritório que é o louco trader que quer ficar torrando dinheiro na corretagem. Senão aí acaba tendo uma atuação enviesada, né? Se ele comprar muito esse negócio, não, tem que ser... É um jogo eu contra eu, tem que aumentar ou diminuir. O cara tem uma atuação enviesada e automaticamente não vai atender a necessidade do cliente, porque não existe um mundo em que haja uma carteira toda de clientes com uniformes, né? Não existe isso. Perfeito. E aí, assim, até aproveitando esse gancho, muita gente fala, o que é que o assessor de investimentos é isento de conflito de interesses? Né? Não é bem assim. Você tem um produto que paga mais para o assessor, você tem um produto que paga menos para o assessor. Ponto. Inclusive, assim, se eu for pegar 2 CDBs de bancos diferentes, do banco A vai pagar mais, do banco B vai pagar menos. E, eventualmente, você poderia falar do produto que te paga mais. Por isso que é legal você estar em algum escritório que tem uma estrutura, como se fosse um compliance, para dar um double check de que realmente aquela carteira está no perfil do cliente. Para você não ficar fazendo máquina de moer carne. Você tem que ter uma relação duradoura com o teu cliente. Aí depois a gente até entra nesse ponto aqui mais no detalhe. Mas enfim, vamos falar voltando ao ROA, né? Pô, vamos supor que eu tenho 1% de ROA hoje dentro da Capitólio. Ou seja, 1% da minha carteira vai o quê? Vai virar minha receita, tá? Então, vamos pegar aqui o Ronaldo hoje. O Ronaldo aqui está com uma carteira, vamos lá, de... Quanto que a gente vai falar que o Ronaldo foi uma conta fácil? Deixa bem claro aqui, tá, gente? Que é brincadeira. Brincadeira. 10 milhões. Tá, beleza. 10 milhões de reais. Então, assim, se o Ronaldo hoje tem 10 milhões de reais e uma carteira e um ROA de 1% ao ano, esse 1% dos 10 milhões é o que vai virar de receita bruta para Capitólio Investimentos, para o escritório, tá? Então isso não é o que vem no bolso. Muita gente pega e faz as contas lá, 100 milhões de reais, puta, beleza, eu vou 1% de ROA, a gente está falando de 1 milhão no ano, né? Esse 1 milhão no ano é bruto, a gente tem que deduzir imposto, que a gente vai pôr uma média de 20%, ou seja, a gente está falando que sobra 800 mil líquido ano, e aí você entra no tal do repasse. E aí cada escritório tem um repasse diferente. Então, por exemplo, se você for no escritório com o repasse é 50%, desses 800 mil que sobrou, 400 mil vai ficar no bolso do assessor, 400 mil vai ficar no bolso do escritório, tá? Isso a gente está falando anualizado, mas o ROA ele é mensal, tá? Então é só para ficar fácil a conta. Sim. Então tem escritório que vai te pagar 50% de repasse, tem escritório que vai te pagar 70% de repasse, e tem escritório que vai te pagar 30% de repasse, né? O que muda de um escritório para o outro? O que justifica um cara te pagar mais e um cara te pagar menos? Acredito hoje, tá,
que a média da rede XP está em 50% de repasse. Mas o que vai mudar de um ponto para o outro é a estrutura que o escritório te oferece. E, de novo, não tem certo e errado, tem perfil. Hoje eu conheço, por exemplo, um escritório aqui da rede que paga 75% de repasse para o assessor, só que qual que é o trabalho? Trabalha. Pô, eu preciso que alguém fale de bolsa com o meu cliente porque é um assunto que eu domino. Puta, cara, desculpa. Então, assim, aí é o assessor que ele vai ter que fazer a análise de carteira, ele que vai ligar para o cliente para fazer relacionamento, ele que vai fazer a alocação, resgate. Cobre escanteio, cabeceia. Faz tudo. Né? De novo, eu conheço assessor que é muito bom e gosta de fazer tudo. E beleza, acho que ele está no lugar certo. É que nem banco. Tem bancos que dão mais autonomia. Sim. Tem bancos que dão menos autonomia e mais sistema. Não tem melhor ou pior. Tem o mais adequado para o teu perfil. Pronto. É isso. E você pega o escritório que te dá um repasse um pouco menor, eventualmente 40%. O que ele te oferece? É o seguinte, se amanhã eu preciso falar de bolsa com o Ronaldo, eu vou ligar para a minha mesa de renda variável vai ligar para ele e a gente vai fazer uma reunião em conjunto. Pô, amanhã eu preciso falar de crédito com o Ronaldo, eu vou ligar para especialista de crédito. Amanhã eu preciso falar do mercado de capitais com o Ronaldo, eu vou ligar para especialista de mercado de capitais para estruturar uma emissão de dívida para a empresa dele. Então você sempre tem algum especialista que você vai delegar, tá? Porque no final do dia não dá para a gente saber de tudo. Senão, é impossível a gente dominar todos os assuntos. Então você tem sempre um especialista para te acompanhar. E aí entra um dado interessante. Hoje, isso é o que a gente fez na época do escritório antigo, hoje a gente faz na Capitólio, um assessor que precisa fazer tudo. 100%. Resgate de aplicação, de novo, cobrar o escanteio e cabecear, ele consegue atender uma média de 54 clientes. Se ele tiver 55, alguém está com atendimento ruim ou sem atendimento. Se você delega todas as áreas, resgate de aplicação, quem vai fazer o back-office, mesa de variável, quem vai falar RV, você consegue aumentar esse número para 106 pessoas. Ou seja, o meu perfil, eu prefiro delegar e atender um número maior de clientes que no final do dia, se eu fizer uma continha besta, eu estou ganhando mais dinheiro. Né? Então, existe essa diferença entre os escritórios. De novo, aí é perfil de uma pessoa ou outra. Mas, em resumo, perguntas que têm que ser feitas para os escritórios, qual é o ROA e qual é o repasse. Então, se o ROA é de 1% e o repasse é de 50%, o ROA do Ronaldo vai ser 0,5% menos imposto.